A Universitária FM apresenta Vida no Trabalho. Programa do Departamento de Desenvolvimento Humano da Superintendência de Recursos Humanos e do Núcleo de Psicologia do Trabalho do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Ceará. Realização: Setor de Jornalismo da Universitária FM. Apresentação: Fátima Leite. Produção de Carlos Augusto, Fátima Leite e Lúcia Helena Pierre. Operação de áudio: Antônio Carlos Lima. Boa tarde. O programa Vida no Trabalho de hoje aborda o tema trabalho informal, um conjunto de atividades produtivas que são executadas à margem da lei, especialmente da legislação trabalhista vigente. Para discutir esse tema, nós convidamos o professor Eduardo Girão, ele que integra o Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Ceará, e a professora Luciana Maia, ela que pertence ao LET, Laboratório de Estudos sobre o Trabalhador da Universidade de Fortaleza, Unifor. Nós lembramos que os ouvintes podem também participar do nosso programa ligando para o 3366-7474, pelo Twitter também, @Vida no Trabalho, e pelo Facebook, no usuário Vida no Trabalho. Boa tarde, professor Girão. Boa professora tarde. Luciana. Boa tarde. Sejam bem-vindos. Obrigada. Nós começamos com a constatação. Constatamos que há alguma confusão em torno do significado do trabalho informal. Qual a definição hoje que melhor traduz esse setor da economia? Por quem começamos? Posso começar? Pode, professora Luciana, pois não. Eu acho que essa é uma questão central, né? Acho que não há um consenso, uma única definição, né, do que seria o trabalho informal. A gente vai ver que é uma modalidade muito grande de trabalhadores que podem ser classificados dentro dessa modalidade. Então, pensar numa definição, né, única seria generalizar a questão. Então, a gente vai ter, né, desde trabalhadores que estão, desde catadores de material reciclável, por exemplo, até o microempresário que tem a sua banca, que está fazendo confecção, que está vendendo, né, nas feiras de roupa de Fortaleza, por exemplo. Então, trazer uma única definição é complicado, mas, assim, de uma forma geral, né, são trabalhadores que estão organizados em empresas, em microempresas, né, que normalmente têm um trabalho mais familiar. Então, o tipo de relação, né, entre os trabalhadores é uma relação onde a relação salarial ela se dá à margem do sistema, né, que nós do nosso sistema, da nossa legislação, né? Então, são pessoas que não têm garantias, né, trabalhistas, não gozam de fundo de garantia, não gozam de seguro-desemprego. Então, são pessoas que estão, de certa forma, numa maior situação de vulnerabilidade. Logicamente, que a gente não está dizendo que o setor informal é composto somente por pessoas que estão nessa condição. Mas no Brasil e no mundo, né, a gente sabe, os dados nos mostram que esse grupo é o grupo que está em maior situação de vulnerabilidade social, né, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, professora Luciana, que o trabalhador informal seria aquele que não tem vínculo trabalhista. Isso a gente pode relacionar, assim, tem ou não carteira assinada nesse sentido? Bom, alguns autores definem exatamente pela ausência, né, desse contrato formal, né, exatamente pela ausência desse vínculo trabalhista, né, não há registro daquele trabalhador, e aí também não há o tipo de trabalho, a organização do trabalho também é diferente, as jornadas de trabalho, né, são completamente diferentes, não há muita distinção entre a gestão e a execução do trabalho. Então, geralmente é a mesma pessoa, naquela mesma organização, né, que é responsável tanto pela gestão como pela produção e pela venda daquele produto. Então, essas divisões que a gente tende a ver no mercado mais formal, no mercado informal, né? Logicamente que eu estou falando de uma forma geral, a gente tem que ter cuidado para não generalizar, mas de uma forma geral são características desse mercado, desse trabalhador informal. Professor Eduardo, por favor. Bom, as teses neoliberais apontam que uma possibilidade da existência do setor informal é o fato da intervenção descabida do Estado. Eles defendem essa visão, alguns autores da OIT até trabalham nesse sentido.
Há uma outra visão do Hernando de Soto, um livro, O Outro Caminho, Sendeiro, né, do Peru, que ele diz que a forte tributação impedindo as atividades econômicas limitaria o mercado de trabalho e as pessoas iriam para a informalidade. Ao meu ver, a tese que melhor responde, ou melhor traduz a existência da economia informal ao nível dos países subdesenvolvidos, das grandes capitais latino-americanas, é a tese da autocriação de mecanismos de sobrevivência. Eu não tenho emprego, não tenho nada, minha única alternativa é vender velas no cemitério no dia dos finados, vender bandeirinha do Brasil na Semana da Pátria, ou mesmo num jogo do Castelão eu vou com churros vender batatinha, né? Enfim, alguma das possibilidades. Esse parece que é assim esta parece ser uma visão mais realista da economia informal, ao meu ver. Mas isso na realidade mais brasileira, professor? Latino-americana e brasileira, né? Aí você observa que o IBGE, em 2009, lançou uma estatística de que existiriam no Brasil cerca de 10 milhões de trabalhadores informais. O estudo da Fundação SEAD, de ESE, aqui, a pesquisa Emprego e Desemprego, de setembro, aqui em Fortaleza, está acusando um índice da ordem de 46%, 47% da população ocupada, né? Isso aí é uma quantidade enorme de pessoas, daria aproximadamente 755 mil pessoas, autônomos, prestadores de serviço, vendedores ambulantes, né? Pequenos negócios informais, pequenas bodegas na periferia, borracharias, né? Enfim, há um mundo de possibilidades do exercício dessas atividades informais. O trabalho informal, não raro, nós sabemos, ele é fonte de sobrevivência, como a professora Luciana já colocou, e o senhor, professor Eduardo, de milhares de pessoas, né? No Brasil são 10 milhões, né? 10 milhões, segundo o IBGE de 2009. Né? Os dados que o senhor apontou. É justo estigmatizar qualquer atividade informal como trabalho ilegal, como acontece hoje, como se observa? Olha, eu acho que não é correto estigmatizar. Se a gente percebe que esse fenômeno social no campo do trabalho se dá pela incapacidade de o setor formal, de a economia formal, não absorver toda a mão de obra, né, a gente tem que entender que é um fenômeno social e tratar isso com tranquilidade, né, como um problema social grave, né. Esse problema já foi bem maior. Eu me lembro que há 10 anos atrás, as estatísticas aqui do Cine Ceará mostravam que 56%, 57% da população ocupada estavam no informal. Quer dizer, em alguns momentos, esse contingente era maior do que o número de pessoas que estavam em atividades formais, né? Eu penso que com a mudança que houve no Brasil ao longo dos 10, 12 anos, né, a situação mudou radicalmente, né, diminuiu a economia informal, embora ainda seja um fenômeno grande, né, você pensar 755 mil pessoas em Fortaleza informais é um número ainda muito grande, né? Então a gente deve entender que reduzir um pouco, esse fenômeno está aí presente. Eu acho que a sua preocupação que você está colocando é saber se isso é um fenômeno que ajuda a combater a pobreza. Certamente sim, porque ele vai funcionar, esse setor informal, como um colchão amortecedor de tendências, de pressões sociais, né? Quer dizer, eu quando vou vender churros ou batatinha no Castelão, é a alternativa que se me coloca como alternativa de eu ganhar o sustento da minha família, né? Por enquanto, essas... Eu acho que... Não, professora Luciana. Eu acho que a gente tem que, sem dúvida nenhuma, o trabalho informal ele é uma alternativa a essa condição, realmente a sobrevivência de muitos trabalhadores, mas a gente também tem que pensar, né, a que custo, né? A que custo, né, esse trabalho informal tem permitido, né, condições para esses trabalhadores. Porque se a gente vai fazer uma análise, né, dessas pessoas que estão na informalidade, aí eu estou falando das pessoas, né, mais pobres, né, são condições completamente precárias, né? E assim, a gente tem agora no LET, tem 2 grupos que a gente está mais próximo, são os catadores de material reciclável, e agora a gente está com um projeto, né, nas feiras de Fortaleza, compreendendo um pouco esse fenômeno, se aproximando. A gente está mergulhando no campo agora para poder pensar num projeto mais concreto.
Bom, e a gente tem percebido, nas nossas visitas, nas nossas idas a campo, a gente tem percebido condições terríveis. Então, pessoas que passam a noite numa feira esperando os ônibus chegar e, ao mesmo tempo, passa o dia cortando, né, preparando o material que vai levar. Quando chega lá, a gente encontra condições físicas muito ruins, riscos de toda qualidade, né? E, assim, pensar o trabalho informal como alternativa, tudo bem, mas é também preciso pensar formas de dar melhores condições para esses trabalhadores, porque realmente, do jeito que está, né, é desumano, é adoecedor, né, para esse trabalhador. Quer dizer, professora Luciana, que seria um mito se pensar que o trabalho informal ajuda a reduzir a pobreza? O trabalho com informal, essa realidade aí que a o trabalho informal, esse termo ele começa justamente a partir de um relatório da OIT, né, no Quênia, que analisou um tipo de trabalho e definiu como trabalho informal como uma forma de lidar com a pobreza. O trabalho informal ele existe, ele tem possibilitado algumas pessoas, de fato, né, milhares de pessoas a sair da condição de pobreza total e absoluta, mas é preciso pensar para além disso. É preciso encontrar estratégias, né, para assegurar esse trabalhador condições mínimas. Então, dizer, olha, está resolvido o problema da pobreza? Não, a gente está criando um outro problema que tem que ser pensado, tem que ser discutido, né, porque tem um trabalhador lá que está em sofrimento, está em condições subhumanas de trabalho. Então, você chega lá e encontra pessoas dormindo embaixo de bancas de feira, né, você vê um calor insuportável e as pessoas passam as noites lá trabalhando, o dia, né, em condições correndo risco. Então, assim, ele existe, o trabalho informal existe e ele nasce como uma possibilidade, uma alternativa a essa questão da miséria, mas a gente não pode parar por aí, tem que estar problematizando cada vez mais. Eu acho que o fato da gente pensar que esse grupo, né, ele é, sobretudo, constituído por pessoas pobres, por pessoas mais pobres, não somente, logicamente, como eu já coloquei, generalizar não é uma boa alternativa, mas a maioria das pessoas que estão nesse mercado são pessoas que estão, né, no maior nível de vulnerabilidade, pessoas mais pobres e pessoas que acabam se submetendo a qualquer condição de trabalho. Né? Então, acho que a gente tem que dizer que o trabalho informal não contribui para tirar pessoas da situação de pobreza absoluta, seria algo complicado afirmar isso. Mas, por outro lado, é preciso pensar que condições são essas em que esses trabalhadores estão inseridos. Professor Eduardo. Olha, é a marca, como eu já falei, dos países subdesenvolvidos, da América Latina, né, alguns países da Ásia e África. O estudo que a professora Luciana se refere, feito no Quênia, depois foi feito aqui pelo Clóvis Cavalcante, em Recife, Salvador e Fortaleza, mostra exatamente isso. Na falta de oportunidades de ocupação formal para essas pessoas, elas vão criar um mecanismo de sobrevivência. O setor informal é sobre tudo isso. Claro, ninguém as estatísticas oficiais nem sequer considera aquelas atividades ilícitas que são informais. Isso é contravenção, não existe. Agora, há um contingente que eu digo que legitimamente as pessoas vão, né, para essa peleja do dia a dia trabalhar, e aí eu concordo com a professora Luciana, nós temos também pesquisas mostrando como são arriscadas as condições do exercício da atividade informal. Eu visitei muitas oficinas informais no campo da serralheria, onde a pessoa estava sem camisa, uma serra de fita a menos de um palmo, né, do corpo da pessoa, com fios descascados, com materiais inflamáveis. Né? Você imagina, num só espaço de trabalho, o nível de perigo, né, de saúde, até de acidentes fatais, como eventualmente acontece na economia informal. Se eu digo que é uma parte, né, substantiva da economia informal que passa por esses percalços em termos de trabalho. Embora, professor, eu também acho que até em atividades formais, aquela pessoa que sai de madrugada para pegar seu ônibus com a sua marmitinha e tal, né, elas têm também algumas semelhanças em termos de dificuldade de acesso, transporte, enfim, de desgaste urbano para o exercício do trabalho. Acho que a gente poderia indagar agora da professora Luciana. Ela falou que o LET, né, foca muito a questão das consequências do trabalho informal para a saúde do trabalhador, para a saúde física e mental. Né? Eu gostaria que a senhora colocasse um pouco, né, as consequências de alguns trabalhos informais para a saúde do trabalhador.